Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês estão assistindo a essa aulinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam todos maravilhosos. Descansaram, aproveitaram um pouquinho o tempo aí para descansar, tirar um pouco, né? Espairecer um pouquinho aí. Isso é muito legal, muito importante. Meus amores, eu hoje falarei mais uma aulinha, né? Mais uma aulinha sobre o conto, tá? Deixe-me apresentar aqui para vocês uma janela, compartilhar aqui com vocês sobre o conto. Vamos falar mais um pouquinho, vamos ler aqui um conto também bem interessante. Bom, olha só, aula 31, vamos falar sobre a narrativa Conto Popular. Deixei aqui para vocês uma frase aqui do Humberto Eco. Literatura não é fuga da realidade, mas sim um guia para a vida. Eu sou um apaixonado pela literatura, meus amores. Vamos ver aqui, ó. Quem conta um conto aumenta um ponto. Uma das características, nós veremos a partir de agora, é essa, né? A de o conto ser aí uma narrativa popular. Temos pessoas que, ao longo de anos e muitos anos, e vamos colocar anos nisso aí, né? Vai passando de geração para geração esses contos aí, tá? Não sendo por acaso o seu nome, o conto teve início junto com a civilização humana. As pessoas sempre contavam histórias reais ou fabulosas, oralmente ou ainda, né? Ou ainda por meio da escrita. Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, o conto é a narração de um fato inusitado, mas possível, que pode ocorrer na vida das pessoas, embora não seja assim tão comum, tá? Vejamos aqui, mais uma vez, características do conto, meus amores. Há poucas personagens e geralmente não apresentam nome próprio. Essas personagens aí, tá? Isso aqui é uma definição para o conto popular, tá bom? Às vezes não apresenta. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal e com marcas da oralidade. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente, de geração para geração. Já falei para vocês, né, que o meu estilo, gênero preferido é o conto, né? Acho que eu já falei isso para vocês. É muito bacana. Características desse gênero. Olha aqui, ó. As ações se passam em um só espaço. O espaço ele é reduzido, ele é limitado. Constituem um só eixo temático e um só conflito. Todo ele gira em volta, em torno de uma única célula dramática. Já viram, por exemplo, nas novelas, você tem o filho do motorista que gosta da filha do patrão, mas eles, por alguma razão, não podem ficar junto, e aí, lá na região mais pobre, mais humilde, parece que a vida é mais alegre, então a filha desse rico vai lá visitar, e aí começa um relacionamento. São várias células. Aí o outro vem uma tia de longe, que é também outra personagem atípica. Então, numa novela, você tem ali várias células dramáticas. No conto, não. Você tem uma célula dramática, você tem um conflito. Não tem autoria conhecida,
Estamos falando, claro, aqui, viu, gente, mais propriamente dos contos populares, tá bom? Mais propriamente, estamos aqui falando de contos populares, tá bom? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, muitas dessas histórias são recolhidas por estudiosos. Nós vamos até ver aqui um grande estudioso da nossa língua. Há diferentes intenções, em alguns momentos, pretendem educar o ouvinte, em outros, querem apenas divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, sobre valores da sociedade e da cultura próprias da época, ok? Bom, olha aqui, ó. O conto popular pode revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois, em geral, relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração, de forma oral. Aqui, gente, Luiz da Câmara Cascudo. Esse aqui, ele teve uma enorme importância na nossa literatura em se tratando do estudo do conto. Exerceu várias funções públicas, entre as quais professor, diretor de escola, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico do Estado. Como jornalista, assinou uma crônica diária no jornal A República. Colaborou para vários outros órgãos de imprensa do Recife e de outras capitais. 3 anos mais tarde, lançou a sua obra mais importante, como folclorista, o Dicionário do Folclore Brasileiro. Importantíssima essa obra aqui, gente. Obra de referência no mundo inteiro. Em 1965, Câmara Cascudo escreveu uma obra definitiva, História do Rio Grande do Norte, coligindo pesquisa sobre sua terra natal, da qual jamais se desligou. Sua obra completa, densa e vastíssima, engloba mais de 150 volumes. O pesquisador trabalhou até seus últimos anos e foi agraciado com dezenas de honrarias e prêmios. Morreu aos 87 anos. Luiz da Câmara Cascudo. Bom, queria saber, frase dele, olha só, queria saber a história de todas as coisas do campo e da cidade. Convivência dos humildes, sábios, analfabetos, sabedores dos segredos do mar, das estrelas, deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui, do mar, das estrelas, dos morros silenciosos, assombrações, mistérios. Jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado. Pesquisas, indagações, confidências que hoje não têm preço. A importância dele, gente, para perpetuar a nossa cultura é maravilhosa. Ele foi, assim, dos maiores estudioso, realmente estudioso da nossa língua. Aqui tal, a ação narrativa. O conto, ele tem uma composição do cenário, da narrativa e da apresentação de seus personagens, marcado pelo uso de texto descritivo e adjetivos. Então, logo no início, apresentam-se as personagens, o ambiente. Complicação, aqui começa a complicação, o conflito, focados na ação narrativa e marcados pelo pretérito perfeito do verbo. Ok? Pretérito perfeito é aquele de uma ação passada e certa. Ponto alto da história, o clímax, o momento de maior emoção. Ó. Uso de verbos de ação, discurso direto e discurso indireto. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, discurso direto e indireto. E temos aqui o desfecho, resolução do conflito, apresentação do mistério. Aqui dá-se a resolução.
Ok? Vejam, características dos contos populares, ó. Facécia, patranha ou anedota. Isso aqui, facécia, patranha, anedota, são histórias engraçadas. Tom espirituoso. Possibilitam conhecer e discutir costumes de época, comportamento, regras e mentalidade distintos da moral e da ética atuais. Tudo isso aqui é importantíssimo dentro da estrutura do conto. Pode ser tanto subversivo, irreverente, revolucionário, anárquico, verdadeiro, libertador, óbvio, preconceituoso, reacionário, antigo, não politicamente correto e não ético. Então, são aqui características dos contos populares, tá certo? O primeiro conto aqui, vamos falar um pouquinho, vamos ver aqui um conto popular, tá? Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhes, numa casa, um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu que todos dormissem, e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite, o sonho mais bonito, pensando em enganar todos com os seus recursos oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu-o. Pela manhã, os três sentaram-se à mesa para tomar café, e cada qual teve de contar o seu sonho. O padre disse ter sonhado com a escada de Jacó e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu, à espera do padre que subia, tá? Que subia. Ponto. Deixa eu colocar um pontinho aqui. O caboclo sorriu e falou: Eu sonhei que via seu padre subindo a escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava: Seu doutor, seu padre, o queijo. Vós me esqueceram o queijo. Então vós me respondiam de longe do céu: Come o queijo, caboclo, come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei-me enquanto vós me dormiam e comi o queijo. Né? O padre, que no caso, talvez, né, quis dar uma de esperto, ele coloca o estudante como também um ser inteligente, mas, na verdade, conhecimento nem sempre é inteligência, né, gente? Astúcia. O menino e o padre. Esse aqui é muito legal. Eita garapinha boa. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério pentecostal, ou seja, a catequese, e como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui para o padre? A água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas, como estava com muita sede, o padre aceitou de bom grado. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa?
Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa. Na verdade, ela já ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Jesus. Surpreso e indignado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços. Furioso, ele exclama: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Se, se podia ficar um pouco pior, ficou, né, galera? Meu Deus. Bom, são aqui 2 exemplos de contos populares, né? Que vão ali passando de uma geração para outra e outra e outra. Os rumos interpretativos de um texto, então, dependem da maneira como o narrador escolhe demonstrar as ideias das personagens, com maior proximidade, por meio do discurso direto. O discurso direto é quando aparece a fala direta da personagem, né? Ou com mais afastamento, por meio do discurso indireto. Eu estou me lembrando aqui de um conto, a minha avó contava para mim, a gente era criança, diz que um, um homem da roça entrou na casa de uma senhora, né? E lá, com muita sede, ela deu água para ele e também ofereceu um café. Aí ele ficou assim muito, como é que eu posso dizer? Ele recusava todo o tempo, porque ele olhava a louça dessa senhora e aquela louça suja, mal lavada, não tinha água direito para lavar, sabe aquela pia assim? E aí essa senhorinha insistiu em oferecer uma xícara de café para ele. E ele ali, relutando, por fim, ele aceitou. E o mais interessante, essa senhora, ela também não era muito voltada à higiene, não. Ela tinha, assim, os dentes todos assim, alguns caindo, outros cheios de cárie. E aí isso dava mais nojo nele ainda, né? Aí, mas ele aceitou e pensou usar de um artifício. Ele pegou, então, a xícara de café e, assim, no lugar da alça, sabe, onde tem a alça, assim, para você segurar a xícara, ele não bebeu assim, ele bebeu naquele pontinho, assim, em cima da alça. E aí a surpresa foi quando a senhorinha virou e falou assim: nossa, você então é igual a mim, eu também gosto de beber só nesse lugarzinho. Aí, enfim, eu falava assim: tá, avó, e aí? Aí a minha avó falava assim: ai, menino, deixa pra lá. Eu dizia não entender, sabe? A minha vozinha já deve estar no céu. Bom, discurso direto. O discurso direto caracteriza-se pela conversa direta entre as personagens. Ela é introduzida por verbos discendir, ou seja, disse, falou, gritou, escreveu, reclamou, separadas pela pontuação, os pronomes, os tempos verbais e as palavras que indicam tempo e espaço são determinados, tendo como referência o narrador e a personagem. E o discurso indireto, quando o narrador conta o que as personagens disseram, citando, portanto, a fala delas. O recurso é chamado de discurso direto. Enfim, o recurso direto é aquele em que aparece ali a fala do mesmo jeitinho que a personagem usou. O indireto é a fala da personagem, mas produzida pelo narrador da história, pelo escritor. Vejam, introduzidas pelo uso do verbo discendir também, quando você diz assim, ó, ele disse que não sabia se ia à festa. Ora, não é a fala dele, é o narrador falando por ele. Normalmente separada da fala do narrador pela conjunção que, tá vendo? Olha aqui, ó.
Ele disse que não sabia se ia à festa. Os pronomes, os verbos, tempos verbais, as palavras que indicam tempo e espaço são determinados pelo viés do narrador, a forma como ele quer utilizar. Então, olha aqui, gente, olha os exemplos. Ó. Joana falou, eu volto aqui amanhã. Elisário confessou, estou com sono. A fala da personagem, tá vendo? Do jeitinho que ela expressou. Já um exemplo do indireto aqui, ó. Joana falou que voltava lá no dia seguinte. Elisário confessou que estava com sono. Tá vendo? Aqui no direto aparece a fala da personagem de uma maneira direta. Aqui no indireto aparece a fala dessa personagem, só que aí de uma forma indireta, né? Falada, usada por meio do escritor, por meio do narrador. Existem alguns contos, meus amores, muito importantes. Contos que você não pode deixar de ler, tá? Um deles está aqui, ó. A Partida, conto de Osman Lins. Eu amo esse conto aqui, gente. E é um dos, até mesmo estudiosos, professores de literatura, eles colocam esse conto aqui, ó, como um daqueles que você, enquanto estudante, enquanto amante da literatura, não pode deixar de ler. Então acompanhe aqui para mim, ó, comigo. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pude despir. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalho em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante. Que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar-me longamente com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho e, como represália, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia, não sei, que prazer em contar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas.
o tic-tac do relógio tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto, curvou-se. Acordado? Apanhou o lençol e ia cobrir-me. Gostava disto. Ainda hoje o faço quando a visito. Mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e, antes que ela saísse, dei-lhe as costas. Não consegui dormir. Continuava preso a outros rumores. E quando estes se esvaíam, indistintas imagens me acossavam. Edifícios imensos, opressivos, barulhos de trens, luzes, tudo a afligir-me. Persistente, desagradável, imagens de febre. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito. As molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou, emudeceram as molas, ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Passava de meia-noite quando a velha cama gemeu. Minha avó levantava-se, abriu de leve a porta do seu quarto, sempre de leve entrou no meu. Veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? Perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos? Ouvia então soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim chorando como se eu fosse um cadáver, pensei. Mas eu não me parecia em nada com um morto. Senão no estar deitado, estava vivo, bem vivo, não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar, que me deixasse em paz e fosse chorar longe na sala, na cozinha, no quintal, mais longe de mim. Eu não estava morto. Afinal, ela beijou-me a fronte e se afastou, abafando os soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a testa ardente, e adormeci. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com a precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar nenhuma hora mais naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela se moveu, descobriu-se. Quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso, eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com um colega e, se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se, ralhava comigo por não tê-la despertado antes, acusava-se de ter dormido muito, tentava sorrir. Não sei por que motivo retardei ainda a partida. Andei pela casa, cabisbaixo, à procura de objetos imaginários, enquanto ela me seguia, abrigada em sua coberta. Eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e à simples ideia desses gestos estremeci. Como seria se,
na hora do adeus, ela chorasse. Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação, de certo na esperança de um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa, cuidadosamente posta para dois, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca, bordada, que só se usava em nossos aniversários. É emocionante, né, gente? Assim, principalmente para aqueles que tiveram a oportunidade de vivenciar momentos com a avó, com o avô, ou com os dois, né? O texto acima, publicado em Os Gestos, da editora Melhoramentos. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conto, meus amores. Bem legal. Eu acho muito, 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 muito bonito, viu? Muito lindo. Amores, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A ideia, e se tivéssemos no presencial, a ideia é essa. Eu estaria lendo vários contos para vocês, tá? É assim, no meu caso, eu acho mais importante a gente trabalhar o conto, as características dele, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aulinha. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.